Graças a Deus novamente, irmãos. Nós vamos continuar aí com os nossos estudos de toda terça-feira. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a justificação, né? A justificação em Cristo, ou a famosa justificação pela fé, né? Uma doutrina bíblica muito importante para as nossas vidas, né? Mas aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês sabem um pouco sobre esse tema aí? Justificação pela fé? Não, nada? Então tá bom, então nós vamos aprender junto aí. Tem problema não saber não? Vamos lá, conhecendo um pouquinho aí da história da justificação pela fé, que foi uma doutrina que teve ali a sua ênfase na Reforma Protestante, né? Uma das principais bandeiras, né? O justo viverá pela fé. Quando falo justo é porque ele foi justificado, né? Senão a principal bandeira aí levantada pelos reformadores, né? Isso contra o falso ensino lá das indulgências, né? De toda a prática que tirasse Cristo ali do centro. Nós já vimos um pouco sobre isso lá atrás, né? Por exemplo, a indulgência vendia ali a indulgência, que era a recompensa, a prova de que alguém iria ser livre do purgatório. Aí tinha aquela frase do Tetzel, né? Uma moeda bate no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório e vai para o céu. Então, justificação pela fé foi uma das primeiras doutrinas que fez com que Lutero, né, se encantasse com as doutrinas da graça e fizesse o que fez lá em 1517. Então, Lutero já dizia aí essa frase, ó, justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Porque, como nós cantamos que segurança há, sou de Jesus, a doutrina da justificação pela fé, ela nos garante isso. Então, se eu creio, por exemplo, que hoje eu sou salvo, no outro dia eu não sou salvo, né, eu vou andar meio cambaleante, ou eu vou ficar de pé ou eu vou cair. Então, essa doutrina aqui é uma que nos dá total segurança sobre a certeza da salvação. Por exemplo, nós podemos fazer aí este link. Então, o tema da justificação lida com a questão de como um pecador pode se apresentar diante de Deus e ainda ser justificado. Como nós, pecadores miseráveis, que pecamos todo dia contra o nosso Senhor, podemos, no dia do juízo, estar diante do nosso Senhor, Salvador, né, e passar por Ele livres de qualquer condenação. Então, a justificação é o coração do Evangelho. Tudo começa aqui. Ela é o único caminho pelo qual o homem pode ser salvo. Ele pode ser aceito por Deus e considerado justo, mesmo que aos olhos dos homens ele continue sendo um injusto, continue sendo um pecador, que a justificação nos garante isso. Então, uma pessoa justa, naquela época, né, era aquela cujo comportamento se encaixava no arcabouço da sua sociedade. Era aquela que andava toda certinha, né, sem vacilar. Cumpria suas obrigações para com os deuses, né, uma nação ali politeísta de vários deuses. Então, se ela cumprisse a sua obrigação com todos os deuses, ela era uma pessoa justa. E também a sua obrigação para com o próximo. Quem não agisse assim era considerado uma pessoa injusta. Então, o termo é utilizado para se referir aos seres humanos. Vamos começar ali aí a abrir a Bíblia. Mateus, capítulo 1, versículo 9. 19, aliás. Pode ler. Sendo justo, por quê? Eles iam ser o quê? Não eram casados ainda, né? Mas quando a barriga começasse a crescer, o que ia acontecer com eles? Né? Eles iam ser mal falados. Então, esse adjetivo de justo já não ia servir mais para José. Então, ele preferiu ali deixar Maria, e ela que se virasse, né, para não acontecer isso, não a querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, ela é uma palavra usada para seres humanos, para Cristo,
Atos, capítulo 3, versículo 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, né? A Deus, Romanos capítulo 3, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Está falando aqui de Deus, que ele é tanto justo como justificador. E também a salvação, Romanos 1, versículo 17, que eu tenho certeza que vocês sabem de cor. Não sabem? Isso mesmo. O justo viverá pela fé. É. Isso mesmo. Né? Então, é um termo utilizado aí. Seres humanos, Cristo, Deus, e para se referir à nossa salvação. A partir do momento que nós somos justificados por Deus, que é tanto justo como justificador. Então, uma pessoa que não possuía uma boa virtude, não recebia esse nome. Se o nome dele estivesse lá no Serasa, Experian, né? Eles gostam de falar isso na televisão, né? Não seria uma pessoa justa. Então, esse termo aí grego, de kaiosim, é a palavra que se refere à justiça de Deus, que é o modo com que ele trata o seu povo. Deus trata a gente com duas coisas, né? Baseado no seu amor e baseado na sua justiça. São duas coisas que nós não podemos esquecer. Deus é bom e ele é justo. Né? Duas coisas que devem estar alicerçadas na nossa mente. Né? Então, é um modo de tratar o seu povo baseado na sua aliança, que assim, em decorrência disso, se constitui em uma nova humanidade, um novo Israel, agora composto aí de judeus e gentios, que antes de Cristo, quem fazia parte do povo de Deus somente? O judeu. Cristo veio para poder unificar judeu, gentil, com samaritano, com todos os povos, aí eles poderem ser justos diante de Deus. Então a palavra justificar significa aí absolver, declarar justo, pronunciando uma sentença aí de aceitação. Então ela tem essa linguagem jurídica, é o ato jurídico de Deus pelo qual ele declara o pecador justo com base na perfeita retidão de Cristo. Então é uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes era um condenado, agora, porém, goza de absolvição. O Salmo 40 diz o quê? Pode lembrar, ou pode olhar. Aonde que o homem estava? E para onde que ele foi? Olha a mudança de posição. Né? De um local imundo, colocou ele com os pés em cima de uma rocha. O outro local totalmente diferente. É a mesma coisa que Jesus faz aqui quando que Deus faz aqui quando ele nos declara justo. Ele nos tira do lamaçal, do pecado, né? E nos coloca sobre Cristo. Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, do reino de Cristo. Então ele declara a gente justo. Estou com Cristo, Cristo invadiu meu coração, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. Então eu saí da posição que eu estava e fui para uma outra posição agora, por conta de quê? De mim, se eu sou bonzinho, ou sou branco, sou negro, sou amarelo, tenho cabelo branco, ou nem cabelo tem. Não. Por conta do sangue de Jesus. É o que nos garante a justificação, é o sangue de Jesus. Né? A justificação em Cristo. O que isso significa? Romanos capítulo de número 3 traz aí um breve relato sobre isso. Né? Lá o apóstolo Paulo, antes de falar sobre a justiça de Deus, descreve a nossa condição. Quem nós éramos. Então o princípio estabelecido é o quê?
todos estão debaixo do pecado. Nós estamos debaixo do pecado. Todos os homens estão na condição de pecadores, né? Tanto judeus como gregos, como diz o versículo 9, todos eles estão debaixo do pecado. E como diz o versículo 10, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Vem cá. Dependesse de nós, onde nós estaríamos? Agora. 8 horas e 35 minutos. Né? É essa sentença aqui que Paulo quer trazer para nós. Ele está concluindo isso. Por natureza, nós estamos perdidos. Por natureza, nós somos pecadores. Né? Recebemos uma visita no nosso PG, lá quinta-feira. Né? A moça lá disse que ela tem um vazio dentro dela. Mas desde a primeira vez que ela veio aqui na igreja, tem alguma coisa incomodando ela, que ela precisa buscar a Deus. Aí ela falou, mas por mim, eu não fazia isso. Mas eu estou sentindo, desde a primeira vez que eu pisei aqui, na igreja aqui, né, que eu preciso, Deus está querendo falar comigo. E é o vazio que ela tem lá no coração, que o Espírito Santo está querendo convencer ela, está querendo preencher este vazio, né? Mas por natureza, nós somos completamente perdidos. Se não é o Espírito Santo de Deus para fazer esse trabalho dentro de nós, nós vamos continuar perdidos. Então nós andávamos numa direção completamente contrária ao caminho de justiça requerido por Deus. É justamente a palavra metanoia que acontece aqui. Nós estamos indo por um caminho, nós encontramos Cristo, somos justificados, o que acontece? A conversão. Então nós retornamos, nós vamos por um outro caminho. Né? Então, por natureza, nós somos aí mentirosos profissionais, assassinos natos, destruidores da paz, sem Deus no coração. Né? Qualquer tribunal aí que a gente estivesse diante de um juiz, nós seríamos condenados. E não ia ter revogação de sentença, não. É sentença final. Acabou. Né? A lei seria a primeira a nos condenar. Estava falando no discipulado domingo lá, por que Cristo morreu? Porque nenhum homem podia morrer no nosso lugar. Porque o homem não conseguia, a lei impedia isso. Se ele quebrasse uma lei, ele quebrava toda a lei, e ele ia ser punido de acordo com isso. Então precisou que Cristo viesse para poder tirar nós dessa condenação. Então o nosso único direito seria de ficar calado diante de todos. Nem quando você está errado, você aprontava lá quando era mais novo, sabia que estava errado, seu pai, sua mãe, ela brigava com você, te batia, você não tinha direito de falar nada, tinha que ficar quieto. Diante de Deus, se nós não encontrarmos Cristo, diante dele nós vamos estar quietos, não vai ter nem o que discutir com Jesus. Então foi nessa condição de injusto que se revelou a justiça de Deus em Cristo. Que ele pegou lá a nossa mão e mais a mão de Deus e ligou, porque a lei não podia fazer isso. Nenhum homem podia fazer isso, somente Cristo. Então Deus viu isso, como diz o profeta Isaías, aí lá no capítulo 59, na primeira parte do versículo 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Ou seja, ninguém podia fazer nada por nós. Só restava mesmo esperar o dia do julgamento e ser condenado. Mas qual que é a esperança aqui? Né? Deus maravilhou-se de que não houvesse alguém para ajudar. Aí ele vem e traz o nosso braço de salvação, que é Cristo, o ramo, né, da videira. Né? E a sua própria justiça o susteve. Quem é a justiça? Cristo. Então, Cristo, né, de quem Isaías está falando aqui nesse capítulo 59, versículo 16. Ele foi a justiça de Deus, testemunhada aí pela lei e pelos profetas, como diz aqui o versículo 21 de Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. De novo a palavra justiça. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem é essa justiça? Cristo.
tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, Cristo é a justiça de Deus para o pecador. Enquanto nós estávamos no estado de culpados, Deus manifestou-lhe a sua justiça em Cristo, baseado no seu amor. Então, nós somos justificados, não é por sermos bons, não é por sermos ruins, não é por sermos, nem é por nosso mérito, é pelo sangue de Jesus. A sua obra foi o pagamento necessário para que a justificação acontecesse, mediante aí a redenção que há em Cristo Jesus, como diz o versículo 24. Romanos 3 e Romanos 4 são aí textos básicos para a gente poder entender a justiça. Porque o meio de Deus usou para nos livrar da condenação, quitando a nossa dívida, pagando a nossa culpa, foi através do sangue de Jesus, como diz aí o versículo 25, em quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, como sacrifício. Então, o pagamento equivalente à dívida foi dado. Nós estávamos condenados, Cristo foi lá, derramou seu sangue, pagou a nossa dívida, e agora nós não estamos mais condenados. Como diz lá Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, Cristo, lá diante do seu sacrifício, manifestou a justiça de Deus, mesmo sendo considerado um maldito. Ele se fez maldição por nós. Ele foi o escolhido por Deus para fazer isso. Esse, para mim, é um dos versículos mais lindos que há na Bíblia. Que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, debaixo da terra e no céu, pelo qual importa que os homens sejam salvos. Então, nele encontramos tudo o que é necessário para nos apresentarmos como justos diante de todos, que ninguém pode te julgar, referente à salvação. Se você se encontrou com Cristo de verdade, não há condenação para você, e principalmente diante de Deus. Nós vamos passar direto. Então, como isso acontece? Como que nós recebemos essa justiça? Como podemos ser declarados aí justos? É através da justificação como imputação. Colocou sobre nós. É como se estivesse colocando uma roupa sobre nós, uma camisa sobre nós, de imputado. Aqui, ó, camisa, está escrito justo. Acabou. É dessa forma que Deus faz, colocar algo na conta de alguém. Compra lá e manda o Paulo pagar. Está colocando sobre ele a dívida. Considerar ou levar em conta era uma expressão muito usada na época para indicar que seu nome estava marcado no livro, seja como débito ou seja como crédito. Está lá marcado. Então, por isso, na Bíblia, o termo indica que algo foi colocado com crédito em nossa conta. Está na nossa conta. Está lá, a camisa está lá escrito, justo. Foi pago. É o que o apóstolo Paulo indica ali em Romanos, capítulo 4. Para nos mostrar, através da vida de Abraão, como que a justificação acontece. Por exemplo, versos 18 ao 21. Alguém pode ler para nós aí? Então, veja como a fé de Abraão ela vai sendo aí fortalecida. Pode ser que Abraão pense assim, o Senhor aí mandou ir para um lugar, mas que lugar é esse? Quem que eu vou encontrar lá? Como que eu vou viver lá? Mas ele foi, ele creu. Mesmo contra aquilo que estava ali no seu coração. E a fé dele foi sendo fortalecida, sem levar em conta o seu próprio corpo, já idoso, 100 anos, a idade de Sara, não duvidou, fortaleceu sua fé. E aí o versículo 22 diz para nós que isso lhe foi imputado como justiça. Pelo que isso lhe também foi imputado para justiça, a justiça de Deus em Cristo. Então, Abraão ele foi justificado, por quê? Porque ele creu em Deus,
creu na promessa de Deus e viveu debaixo dessa promessa. E Deus levou isso em consideração, lhe imputando, colocando ali algo sobre ele, que era a sua justiça. Então, Paulo usa esse exemplo de justificação pela fé, por imputação, para mostrar que o mesmo acontece com a gente quando nós encontramos Cristo. A justiça de Cristo é imputada a nós, como diz aí o versículo 23 a 25. Quem lê agora aí? Olha a segurança aí, ó. Da mesma forma que aconteceu com Abraão, vai acontecer com todo aquele que crê em Jesus. Vai ser imputado sobre nós a justiça de Deus. Ele diz que o que está registrado acerca de Abraão não é só por causa dele, mas por nossa causa também. Por nós que cremos. Então, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, receberemos sua justiça, assim como Abraão ele recebeu. Por quê? Porque Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós somos justificados através do sangue de Jesus apenas. Ninguém pode te prometer isso. Ninguém pode te prometer salvação. Ninguém pode te prometer justificação. Somente Jesus. É somente em Cristo. Então, agora justificados, nós somos porque toda a obra de Cristo, sua justiça, santidade, obediência, tudo foi colocado na nossa conta, como crédito, justiça de Deus. Ninguém poderá se apresentar diante de Deus e ser considerado justo se não for, então, por essa justiça. Você chega lá por tem dinheiro, diante de Jesus, tem dinheiro, então eu acho que eu posso ser salvo. O que vai acontecer com ele? Aqui não. Vai ser condenado. Então Deus justifica por meio da fé em Cristo. Através somente disso. Todo aquele que crer em Jesus. É por causa dele e não por causa da nossa fé. Porque ter fé é fácil. E ter fé em qualquer coisa neste mundo é fácil também. Mas é a fé em Jesus, é específico. Então a verdadeira fé significa que deixamos de confiar em nossos méritos e passamos a confiar somente nele. É isso que é fé. É tirar de nós e colocar sobre ele. Despojar da gente e colocar sobre ele. Então a justificação ela é em Cristo e ela é um ato declarativo. Deus nos declara justo mediante o sangue de Jesus. Como isso acontece? É como se nós estivéssemos diante de um tribunal. Acusados, esperando a condenação, mas por algum motivo esses acusados, eles são inocentados. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de assistir a um júri. Quando eu trabalhava no fórum, eu assistia ali vários. Nem sempre a justiça era feita. Entre aspas. Às vezes, diante do processo, o cara lá que deveria ser condenado, ele era inocentado pelo júri. Algumas vezes, acontecia o contrário. Mas o que acontece aqui? Nós tínhamos tudo para ser condenado à prisão perpétua. À morte eterna. Mas, de uma hora para outra, isso muda. A decisão do juiz muda. É o que acontece com a nossa justificação. A Bíblia diz que aquele que não tem Cristo está onde? Debaixo da ira de Deus. E a ira pesada de Deus. Somente sai debaixo da ira de Deus se encontrar com Cristo. Aí ele encontra a paz de Deus. É isso que acontece dentro da justificação. A nossa justificação diz respeito a uma aceitação de Deus baseada na obediência de Cristo, na sua justiça. Então Deus nos declarou culpados por causa de nossos pecados. E estamos debaixo da ira de Deus. Agora na justificação, Ele nos declara justos por causa da justiça de Cristo. É um outro patamar, como estão dizendo por aí.
Então é isso que acontece conosco quando cremos em Cristo. Recebemos tudo de Cristo, somos aceitos por Deus e declarados justos. Justos diante de Deus. É um perdão que um pai dá, juntamente com uma sentença que o juiz dá. Então foi o que aconteceu, por exemplo, com o publicano de Lucas. Vamos abrir lá? É uma parábola bastante conhecida. Lucas 18, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros, que eram considerados, no julgamento deles, injustos. Jesus começa dizendo: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Ok isso aí? Benção. Propósito bom. Um era fariseu, o outro era publicano. 2 grupos ali de pessoas. O que aconteceu? O fariseu se colocou em pé, porque eles gostavam disso, posto em pé, orava de si, não era para Deus, era para si mesmo. Como que ele dizia? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. O que ele faz? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. E o publicano ali só olhando, né? Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu o quê? Justificado para a sua casa. Foi embora declarado justo, e não fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aí pega aqui, entre um fariseu e um publicano, quem era mal visto na sociedade? O publicano. Quem saiu justificado? O publicano. Então Jesus, ele quebra a lógica do nosso julgamento, né? O fariseu orava de si para si mesmo. Mas não é assim que as coisas funcionam para Deus, para Cristo. Então a justificação do publicano foi naquele instante. Não foi um processo, porque pode acontecer com o processo. A pessoa pode se converter em um processo, alguns meses, ou anos, ou dias. Mas pode ser que seja também num instante. Mas ele foi justificado porque não considerou a si mesmo capaz de buscar a Deus e essa justiça. Só pediu: seja propício a mim, seja a favor de mim, defenda a minha causa. E foi o que Deus fez. Foi? Só Deus. Então ele buscou o favor de Deus. E Deus declarou a justiça sobre ele. Então, na justificação, nós somos declarados justos, como num tribunal quando é dada uma sentença para nós. Declarado justo. Nada que alguém diga por aí pode nos tirar essa declaração de justiça de Deus, né? Mesmo sendo declarado sobre nós, nós continuamos pecadores. Não faz de nós injustos, porque nós não somos mais servos, escravos do pecado. Vamos continuar pecando, mas somos justificados, né? E como que a justiça acontece? Através da fonte, que é a graça de Deus. Estava lendo hoje um livro do Hernandes Dias Lopes, ele dizendo lá: se tiver um buraco na parede jorrando água, nós conseguimos tapar ele, não é? Em qualquer lugar. Se estiver vazando do teto, nós conseguimos ir lá e remendar. Mas se estiver jorrando da fonte, ninguém consegue. Ninguém consegue que a fonte pare de jorrar água. E ele fez um link aí com
com a graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz lá o quê? Vamos achar aqui. Estou em Lucas. Mas é justamente isso aí que o Walter falou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a justificação está ali, diante de todos. A Escritura faz questão de destacar a situação do homem. O pecado é universal. Foi nos dado como herança. Quem nasceu, quem está nascendo, quem ainda vai nascer. Carrega em si a herança de pecador. Mas o que diz o versículo 24? Sendo justificados. O que é graça? Favor imerecido de Deus. Precisa pagar alguma coisa? É o mesmo preço da salvação. 0,800. Justificados gratuitamente. Por quê? Por sua graça. Olha a fonte da justificação. Onde é que está? Então, se nós queremos uma resposta que nos explique como um pecador pode ser aceito por Deus, está aqui. A graça. A favor de Deus. Olha de onde Deus nos tirou. De onde Jesus nos tirou. Estávamos em reunião do conselho ontem, um momento devocional. Aí eu perguntei, por que você acha que você é presbítero? Qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? O Alexandre falou, olha de onde Deus me tirou. Deus me tirou da idolatria da igreja católica. Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E hoje eu estou aqui. Eu creio, foi Ele que me colocou. Foi Ele que me colocou aqui. É mais ou menos como um publicano. Estava lá. Agora estou aqui. Quem era você aí? 20 anos atrás? 15, 10? Ou vamos botar aí 62 anos atrás? Que nasceu no lar evangélico, né? Nasceu no lar evangélico. Aí, ó. Estava lá, adolescente. Quando era adolescente. Quem eu era lá 16 anos atrás. Quem nós somos hoje. Tanto de transformação que aconteceu na nossa vida. Graça. Favor de Deus. Merecíamos. Mas nos foi dado como presente. Então não tem outro caminho. A graça é a única explicação para nós estarmos aqui ouvindo isso. Cansados, abrindo a boca, com sono, com fome, como eu estou. Tem isso aí também, né? Ela é a fonte de toda a nossa justiça. Ela é a história dos feitos de Deus, de transformar injustos pecadores em justos salvos através do sangue de Jesus. Então, Romanos 3, 26, continuando ali, diz que Deus deixou os pecados anteriores impunes. Para onde foi levado os nossos pecados? Para o mar do esquecimento. Ele não executou naquele momento a punição, para manifestar sua justiça, por mais que ele fizesse isso. Se Deus não quisesse salvar ninguém, acabasse ali em Adão e Eva, acabou, ele continuar sendo justo. Nada de tirar a sua justiça, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. A nossa história, então, ela começa com Deus, justo e justificador. Decisão de graça, não porque ele viu algo interessante em nós, somente pela sua graça. Enganavam-se e se enganam aqueles que acham que pode fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Como o kardecista, que faz boas obras achando que as suas boas obras vão te levar para o céu. Nem mesmo a lei, que é boa e santa, a lei era boa. A lei mostrava ali, Hebreus diz que ela funcionava como um reflexo, para a gente pudesse olhar para a lei e ver quão pecador que nós éramos. Mas ela nunca pôde apresentar alguém diante de Deus como justo.
Ela só apresentava como pecador. Então, somente a graça de Deus pode livrar o pecador condenado por causa de seus pecados. É por isso que Paulo declara aí: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Porque nós somos justificados. É Deus quem justifica. Quem pode se levantar para acusar os filhos de Deus? A sua consciência? Satanás? O mundo? Ninguém. Está aí, Deus nos garante isso. Nossos pecados foram cravados na cruz. Tá? Ele foi lá junto com Jesus. Onde a gente não poderia ir, ele foi. Então, como seus pecados podem te condenar? Visto que eles já estão pagos de tal forma que o juiz que tudo vê nem os enxerga mais. O pecado é universal. O pecado é uma herança. O pecado resulta em morte. Seja ela física, seja ela espiritual, ou seja ela eterna. Mas há um caminho. O caminho qual que é? Arrependimento, confissão, fé em Jesus. Somente nele. É o favor de Deus que nos livra desse julgamento condenatório. Somente isso. Só isso nos faz estar aí livres da condenação. Somente em Cristo. E nada mais. Então, de duas, uma. Ou a graça ou a desgraça. Qual que é a diferença das duas? É que desgraçado tornou-se um termo, como é que é? Pejorativo, né? Mas é sem graça, né? A graça de Deus, a graça é Deus se aproximando de nós com sua mão de amor. Enquanto fere ali o seu filho com o bastão. É como aquele pai que o filho aprontou. Vem cá. Pega o cinto. Toma. 10 minutos depois ele pega, chama o seu filho, vem cá na cozinha aqui agora. Né? Abre a geladeira, pega um sorvete daquele gostoso, né? Maravilhoso, né? Dá para o seu filho. Ele foi com a sua justiça, mas também foi com o seu amor. As duas coisas estão ligadas à graça de Deus. E a desgraça? A desgraça é o homem se aproximando de Deus com suas mãos sujas de sangue, enquanto Deus levanta o seu filho para castigá-los. É o que aconteceu ali, por exemplo, com aqueles dois ladrões que estavam ali junto com Jesus na cruz. É o que acontece conosco quando Jesus vira para nós e fala: ó, não quer que seja feita a minha vontade? Tá bom, seja feita a sua vontade então. Isso é desgraça para nós. É desgraça para a nossa vida. Então, Paulo declara em Romanos 3,24 que nós somos justificados gratuitamente, sem fazer nada para poder merecer. É dom gratuito de Deus. A origem está em Deus. O homem não pode fazer nada. O preço foi pago por Deus em Cristo. Acabou. Ninguém pode falar, ninguém pode tirar a nossa salvação por conta de Cristo. Concluindo então, Cristo morreu uma única vez. Então, se hoje eu sou salvo, amanhã eu não sou, Cristo tem que morrer quantas vezes? É o que crê, por exemplo, o Maranata. Né? Pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Contudo, não há dúvida da culpa do homem diante de Deus. Mas ele pode ser absolvido. A Bíblia declara que o homem é pecador, culpado diante de Deus, diante do tribunal de justiça divina, ele está condenado, mas em Jesus ele é achado agora sem culpa, porque Jesus tomou o lugar dele. Jesus pegou a pena que era dele e satisfez sobre si. Acabou, ninguém pode tirar. Então o culpado é julgado em Cristo e é absolvido na base do sangue de Cristo. Como diz Romanos 8:1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A justificação precisa ser recebida somente através da fé. É isso que a Bíblia declara. A união com Cristo ela é baseada na fé. Sem fé não é possível agradar a Deus.
Não somos justificados por esforço próprio ou fé em alguém, aqui, do que alguém fez. Tudo através de Jesus. Na condição de não cumprir a lei de Deus, Cristo veio e fez como o Senhor foi falando desde lá do Antigo Testamento que ia acontecer. O homem foi totalmente capaz de se justificar. Daí dizemos que Jesus foi o único que poderia cumprir os preceitos divinos por nós. Isso não nos dá o direito de viver uma vida de pecado. É igual aquele lá presbiteriano, né? Que se gaba na eleição, sou eleito de Deus. E não prega para ninguém. E não fala de Jesus para ninguém. Né? Você sentar com o meu sogro aqui, você senta lá, ele sempre conta as mesmas histórias, né? A gente ouve, né, consideração, né? Eusébio Cabral, né, lá das antigas lá, né? Ia para o Rio de Janeiro, se hospedava na frente da catedral presbiteriana. Aí ficava ouvindo lá os hinos, né, que segundo ele, na época de antigamente, dava ali 5 horas, 6 horas. Hoje já se perdeu esse costume, né? Até pouco tempo atrás, as casas tinham até o banco ali, para você ficar sentado ali 5h30, 6 horas, e ficar vendo os outros passarem na rua, né? E fofocando, as velhinhas fofocando. Né? Aí ele ficou lá na frente do hotel, ficava escutando os hinos, né, na capela. Um dia ele entrou na igreja e se converteu. Voltou lá para Valadares. Foi ele que a igreja presbiteriana lá em Valadares existe por conta desse homem, Eusébio Cabral. E foi lá uma vez, voltou, não falou para ninguém, nem para sua esposa. Aí ficava nessa ida e vinda. Um dia ele foi conversar com o pastor, né? Falou que ele encontrou Jesus, tal. Né? Notícia boa, meu irmão, o pastor falou. Não lembro não sei quem era o pastor não, né? Você já falou isso para alguém? Eu não. Né? Por que você não falou para ninguém? Isso é tão bom que eu quero só para mim. Aí o pastor foi explicando para ele. Ele voltou para Valadares, falou com a sua esposa do que tinha acontecido com ele. A esposa também se converteu a Cristo. Né? Foram lá para o Rio de Janeiro, falou isso para o pastor, foram os dois, e assim foi começando. E a história, segundo meu sogro, é que esse homem, ele tinha, antes de encontrar com Cristo, ele tinha um cavalo preto, chamado Lúcifer. A primeira coisa que ele fez, depois de se converter e voltou para Valadares, foi matar o cavalo, por causa do nome que tinha dado. E assim nasceu a história aí, segundo meu sogro, da igreja presbiteriana lá na região de Valadares, aquele canto lá. Né? Então é isso que acontece. O homem foi totalmente incapaz de se justificar, né? Mas através do sangue de Cristo ele é justo. Isso não significa que ele deve viver pecando. A Bíblia diz que quem vive pecando é o quê? Não conhece a Deus. Não foi salvo por Deus. Então a doutrina também fundamenta o crente na palavra. Faz com que a pessoa se apoie na Bíblia e evite distúrbios doutrinários pelos quais muitas igrejas seguiam. E que tem gente aí descontente com a igreja por conta de doutrinas que não fazem parte da Bíblia terem sido pregadas. Não é brincadeira, tem muita gente por aí. Então a doutrina da justificação nos dá esperança para a salvação mediante justiça de Cristo, visto que nunca será perdido. O que é que nós temos? Uma viva esperança, que nunca será perdida. Então ela nos remete à confiança e alegria de que nossos pecados foram lá pagos, perdoados e apagados. Ninguém pode nos condenar mais. Estamos sujeitos à consequência de pecados cometidos e a disciplinas oriundas do Senhor por causa deles, por causa de hoje. Aquilo que nós cometemos, todo pecado tem consequência. Então, na justificação, Deus não nos torna justos, Ele nos declara justos. Walter, justo, é o carimbo lá. Ó. Paulo, justo. Nelson,
justo, completamente inocente de tudo, né? Ela é feita independentemente das obras, não precisa fazer nada, é graça. Ela é feita aos pecadores, santos somente Cristo, e ela é um ato jurídico, é legal, né? Ninguém pode apagar, está lá carimbado, né? Então Paulo nos diz que o fruto de nossa justificação é o quê? Paz com Deus, né? Acabou, não tem mais ira, acesso à presença de Deus, o véu foi rasgado, e a esperança de sua glória que é derramada nos nossos corações. Isso é derramado sobre todo aquele que é justificado em Deus, em Cristo. Pergunta então, para vocês responderem: o que é a justificação? Isso aí. Deus nos declarando justos através do sangue de Cristo. Não há mais culpa, não há dívida. E há justificação fora de Cristo? Não há. Isso era o que se acreditava lá desde os primórdios. Mas através da reforma protestante, dos ensinos da reforma protestante, né, foi-se visto diante da Bíblia que não há justificação fora de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, por esse imenso presente que é a justificação pela fé, Pai. Obrigado porque através do sangue de Jesus nós somos declarados justos diante dos homens e diante de Deus. E sairemos diante do juízo que virá sobre o povo, livres de qualquer condenação, Pai, por causa do sangue de Jesus, que nos salva, que nos limpa, que nos purifica. O Senhor nos abençoe, que nós possamos sempre lembrar disso, de que não há condenação, o diabo não pode nos acusar de nada. Em nome de Jesus. O Senhor abençoe aquele que está aqui, aquele que vai ter acesso futuramente a esse estudo, meu Pai, para que possam ter essa certeza, essa infalível certeza de que somos de Jesus. Obrigado, nos dê uma noite de bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.